Beleza, gente. Para quem eu não falei, falo de novo, né? Boa tarde. O que eu quero ensinar para vocês hoje é alguns dos princípios que estão por trás, estão por baixo, a subjacente, né? Como a gente fala, nas artes gráficas em geral. Então, quando você vê uma pintura, quando você vê um desenho, um quadrinho, existe um conjunto de conceitos ali que tornam ele mais próximo da realidade ou não. E geralmente as obras que seguem esses elementos, que levam mais a sério esse conjunto esses princípios, costumam ser mais admirados. Então eu preciso ensinar isso para vocês para a gente poder começar a falar de pintura, de todo tipo de arte gráfica, de fotografia, entre outros elementos. Então, o primeiro dos elementos que eu vou falar para vocês é a tal da proporção. Deixa eu abrir aqui uma apresentaçãozinha. Uma coisa bem simples, mas é só para explicar para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Sim. Sim. É um desenho bem simples, mas a ideia é a seguinte: quando você desenha uma árvore, essa árvore ela vai ser reconhecida como árvore na medida em que você respeite certas regras de proporção entre as partes dela. Então, nesse caso aqui, à esquerda, essa árvore mais baixa, existe uma relação de proporção entre o tronco e a copa dela. Essa relação, o B é 5/6 de A. Isso também vale para... Essas relações de proporção também valem quando você desenha uma pessoa e uma árvore. Uma pessoa jamais será maior do que uma árvore, porque o nosso entendimento de mundo, o nosso cérebro, ele buga se você vê coisas desproporcionais. Então, quando você pensa em desenho, em pintura, nas diversas artes gráficas, aquelas que são mais, entre aspas, reconhecidas como boas, como grandes pinturas, grandes fotografias, essas relações de proporção elas são respeitadas. A não ser, é claro, quando você esteja falando de algum tipo de arte de vanguarda ou abstrata, como o cubismo, o concretismo e por aí vai. Mas nesse momento, né, vamos focar nessas relações de proporção, que elas também são válidas para o corpo humano. Vocês estão vendo aqui vários formatos de corpos femininos, e eles têm uma relação subjacente a ele. Se você for desenhar um corpo feminino, se você seguir essa relação, ó, para cá, você tem essa medida da cabeça. Se você contar 3 medidas da cabeça até a área pubiana e mais 3,5 medidas até os pés, você vai ter um corpo proporcional. Você vai ter um corpo que é reconhecido como um corpo humano. Aí é claro que essas proporções podem variar, dependendo do que você pretende fazer, dependendo do tipo de corpo que você quer criar, né? Pode ser heroína, modelo, ideal, ou normal entre aspas, né? Porque tem mulheres mais altas, tem mulheres mais baixas. A mesma coisa vale para os homens, só que a relação de um corpo normal muda de 7,5 para 8. Aí o homem vai ter meia cabeça a mais de pés. A mesma coisa vale para o rosto. Existem vários tipos de rosto, mas se você consegue entender e reproduzir mais ou menos essas relações, ó, vocês podem ver que aqui o espaço da testa até a linha dos olhos, da linha dos olhos até o nariz e do nariz até o queixo são relativamente iguais, e da testa até o topo da cabeça.
Se você consegue reproduzir essas relações, essas proporções, você consegue criar um rosto humano razoavelmente bom. Tudo bem até aqui? Todo mundo está acompanhando? Sim! Sim. Alguém fala sim aí para eu saber que eu não estou falando sozinho? Sim. Sim. Obrigado. Obrigado. De nada. Outra coisa, Só um adendo. Às vezes eu respondo, mas o meu microfone está desligado, então você não escuta, por isso. maravilha. Pessoal, o que vocês quiserem perguntar, podem perguntar, ok? Alguém está falando que o barulho tá... O Matheus está falando que o barulho está insuportável. Ok. Porque tem muito bicho em volta. Falaria assim, mas o barulho está insuportável. Ok, beleza. Muito bem, pessoal, vamos continuar então. O segundo conceito, o segundo princípio básico por trás das artes gráficas em geral é a perspectiva. Vocês estão vendo aí agora o quadro do famoso Da Vinci, o famoso quadro da Última Ceia. E esse quadro, ele usa a ideia de perspectiva, o Da Vinci, melhor dizendo, usou, né, a perspectiva para criar ele. Vocês podem perceber, ó, que todas as linhas retas, todos os elementos do quadro, vamos desconsiderar essas linhas, aliás, todos os elementos do quadro, eles convergem para um lugar lá no infinito. Nesse caso, o infinito está aqui bem em cima da cabeça do Jesus Cristo. Então, quais são esses elementos da perspectiva para criar desenhos em perspectiva? São 4. Aqui estão aparecendo 2. O ponto de fuga, que é esse lugar lá no horizonte para onde convergem todas as linhas. Se você olhando agora no seu quarto, na sala onde você está assistindo a aula aí, se você olhar para a parede e imaginar essa parede indo para o infinito, vai acontecer exatamente isso. As linhas retas, elas vão diminuindo, 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 até se encontrarem em algum lugar lá no horizonte. Todas as linhas, de todas as paredes que forem paralelas. Outro elemento, aliás, o que eu acabei de falar é o ponto de fuga. Outro elemento é a linha do horizonte. A linha do horizonte é a linha dos olhos do observador. É a altura de onde o observador observa a cena. Qualquer quadro é a visão de um observador. Então, nesse caso aqui do quadro, a linha do horizonte está na altura da cabeça do Jesus Cristo. Quer dizer que essa pessoa, provavelmente a pessoa que está observando, né? Ou melhor dizendo, que o Da Vinci pensou esse quadro imaginando que o observador estaria de pé observando a cena da Santa Ceia. Então, nesse caso, a linha do horizonte está na altura das pessoas da ceia. Mas ele poderia estar mais alto, poderia ser uma linha do horizonte lá em cima, o que representaria uma vista aérea, ou o contrário, poderia estar bem baixo, e aí representaria uma visão lá do chão mesmo. Outros 2 elementos que não aparecem aqui são o ponto de vista, que geralmente ele está no centro do quadro, quase sempre ele está no centro do quadro, e é por causa disso que, nesse caso, o ponto de fuga coincide com o ponto de vista, fica aqui dentro dessa bolinha, dessa bola no centro aí que vocês estão vendo, nesse círculo, aliás, e essas várias linhas, todas convergindo para o ponto de fuga, são as linhas de fuga. São elas que balizam o desenho, são através delas que a pessoa vai controlando as linhas retas para chegarem no horizonte. Tudo bem até agora, pessoal? Sim. Sim. Produção. Vamos trabalhar agora, vamos começar a fazer um desenho agora também, para praticar isso. Ah, não, peraí. Tem mais uma
Ó, tem mais um quadro aqui para mostrar para vocês. Esse é um quadro do Rafael, da Renascença também. Aqui ele está pintando Platão e Aristóteles discutindo. São esses dois no centro aí. Nesse caso, se vocês pegarem uma régua e medirem as linhas retas dos prédios que aparecem aí, vocês vão ver que todas essas linhas convergem para algum lugar ali no meio dos dois personagens centrais. Pega essas linhas retas no chão, as linhas retas lá no prédio do fundo, e é com isso que você cria essa ideia de perspectiva, essa ideia de profundidade numa tela em duas dimensões. Uma tela de duas dimensões, aliás, consegue reproduzir um ambiente de três dimensões. Junte a perspectiva mais a ideia de proporção que eu falei antes, e você tem já uma pintura bem realista. Como que a proporção entra aqui? Entra nesse caso? Porque os dois personagens e esse grupo de pessoas em volta deles, eles estão posicionados num determinado lugar desse ambiente 3D que foi criado. Eles foram desenhados desse tamanho justamente para dar a impressão de que eles estão naquele lugar. Se eles fossem desenhados maiores, a impressão seria de que eles estariam mais próximos da gente. Só que isso precisaria estar combinando com todo o cenário em volta, para que, por exemplo, essas escadas, esses degraus logo abaixo deles aí, não ficassem desproporcionais. Se fossem seres humanos grandes, a escada seria minúscula para os pés deles. Então tem que haver a proporção para que haja mais esse realismo a mais. Depois, ainda tem outros elementos aqui, que é a composição também, né? Mas isso a gente vai falar numa próxima aula. Vocês emprestem réguas aí um para os outros, quem não tem, pode passar a régua aqui um para o outro, que agora vocês vão desenhar. Deixa eu virar a minha câmera, aliás, deixa eu voltar a tela aqui, né? Estão me vendo aí de novo? Sim, eu não vou conseguir desenhar agora. Tudo bem, se você tiver... Porque não tem lápis e papel? Não, eu tenho, só que a minha irmã saiu e ela levou minha bolsa e a minha bolsinha ficou dentro da minha bolsa. Tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu tenho muitos rascunhos aqui que eu ando fazendo, porque vamos convir, né? Vamos combinar que eu não sou artista, mas eu estou aprendendo junto com vocês. Aí, agora tá bom de ver. Eu peguei uma folha quadriculada, pessoal, só para ficar mais fácil para mim desenhar e mostrar para vocês. O que eu vou mostrar primeiro, e bem rapidamente, é a ideia de proporção que eu falei. Eu até já tenho uma colinha aqui, né? Mas olha só, se eu fizer o desenho do jeito que eu falei, ó, eu tenho o tamanho de uma cabeça. Aí eu conto 1, 2, 3, vou ter a altura da região pubiana. Depois mais 1, 2, 3 e meio. Vou ter a altura dos pés, a distância dos pés. E de largura do corpo humano, eu vou botar o tamanho de duas cabeças, ó. Como eu estou usando um quadriculado, fica muito mais fácil de fazer essas medições. Mas com uma régua vocês conseguem também. Então, olha aqui, ó. Pego aqui, faço um braço. Vocês também podem fazer aí, pessoal. Mesmo que vocês não tenham quadriculado, vocês podem fazer na folha. Botar aqui no meio uma cintura bem fina e um quadril mais largo.
Nossa, ficou torto pra caramba, mas vamos lá. Os braços são mais finos, né? Por ser uma mulher. Umbigo. E aí eu tenho uma representação de uma mulher que disfarça muito bem. Embora essa cintura esse quadril tão bem estranhos, né? Mas eles estão proporcionais, ó. Vocês podem também fazer aí, usando essas medições, usando essas relações que eu falei. Se for fazer um corpo de um homem, também dá para fazer, ó. Vamos pegar aqui mais uma vez nessas relações. Então agora eu vou fazer um corpo de homem, vou fazer uma cabeça um pouco mais quadrada. Ficou muito quadrado, mas tudo bem. Também, ó, medida de 2 cabeças de largura. Posso fazer um pouco maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, faço os braços até um pouco abaixo aqui da região pubiana. Aí eu faço o peito. E ele não vai ser tão curvilíneo como a mulher, né? Ficou meio magro, mas tudo bem. Os braços um pouco mais grossos. Não vou fazer a mão agora, mas... Olha, ele passa... Agora eu fiz correndo, né? Sem pensar muito nos detalhes, mas ele passa bem como um corpo humano. Quais as proporções que tem que usar? Para as mulheres, como eu mostrei, né? Mas vocês podem encontrar essas relações na internet também. 7,5. Sempre usando como unidade aqui, ó, a altura da cabeça. Então, isso aqui seria uma unidade. E o resto do corpo... Você tem aí, ó, uma unidade de cabeça. Você, para os homens, vai descer, vai fazer um corpo com o total de 8 cabeças de altura. E para a mulher, um total de 7,5 cabeças de altura. Eles deveriam estar os dois, né, na mesma superfície, porque a mulher aqui está flutuando, supondo que eles estejam lado a lado, né? Mas isso aí a gente vai falar mais para frente, a questão da composição. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Sim. Vou ver se alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Proporção tem que usar, eu já respondi. Usa o dedo? Que isso, gente? Usar o dedo para quê? Não, não, não responda, eu não quero saber. Mas não usem o dedo. Muito bem, vamos lá.
Agora, eu vou mostrar para vocês um trabalho com perspectiva. Espera aí, deixa eu achar uma folha de sulfite aqui. Só um pedacinho. Ó, pessoal, arrumei uma folha aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou fazer aqui rapidamente um corredorzinho de um trem. Vamos supor assim, um vagão de trem. Então, primeiro eu tenho a minha tela, né? Se estiver, o lápis não estiver aparecendo, vocês me falam, ok? O lápis não tá aparecendo. Tá dando para ver agora? Tá mais claro? Pouca coisa. Pouca coisa? Tá. Eu vou reforçar então o traço. Muito bem, ó. Então eu vou escolher a linha do horizonte, onde eu quero ela. Eu vou deixar ela um pouco mais para cima, para simular a visão de uma pessoa dentro de um vagão de trem. Vamos ver se eu consigo fazer um vagão de trem, né? Aí aqui, ó, a pessoa, aqui é o meu ponto de fuga. E aqui no centro é o ponto de vista. Vou usar o ponto de fuga para criar as minhas paredes desse vagão de trem. Vou ver se eu consigo fazer o vagão de trem, né? Então, ó, pego aqui, pego essa altura, pego essa altura aqui embaixo, ok, aí aqui eu vou fazer algumas janelas. Não, vamos determinar a altura, o tamanho do meu vagão. Então aqui ele está meio quadradão, mas tudo bem. Aqui eu tenho as janelas. Vocês estão tentando fazer alguma coisa aí também? Sim. Ponto de fuga, aqui. Ops. Aí desse lado eu vou colocar mais janelas? Pode ser mais janelas. Ou eu coloco as cabines, né? Supondo que é um trem. Ou é uma paisagem de um hotel, uma janela de um corredor de um hotel também. Então pego aqui o ponto de fuga, sempre em relação ao ponto de fuga. Aqui eu tenho uma porta. E aqui eu tenho outra porta.
Aqui no chão tem um tapete. Essa mesma distância eu ponho aqui. Conforme a distância aumenta, as linhas horizontais também se distanciam mais. E aqui no teto vou ter uma pequena luminária. Muito bem, pessoal. Aqui está o meu corredor de um vagão de trem ou de um hotel. Eu vou apagar agora esse monte de linha extra e vocês vão ver como que fica o efeito. Ó, sempre usando aqui o ponto de fuga como referência para fazer todas as linhas que representam profundidade. Senão não dá certo. Na hora de apagar, tomem cuidado para não amassar a folha, né, que nem eu acabei de fazer. Ó, e aí eu tenho uma representação de um quarto em 3 dimensões. Eu posso colocar uma paisagem ali fora, né? Umas montanhas, umas árvores, sempre lembrando a relação de proporção das árvores. Deu para ver aí, pessoal? Vocês podem fazer. Isso aqui serve tanto para ambiente interno como ambiente externo. Relembrando, ó, o que eu tenho aqui, eu tenho. Deixa eu fazer com a régua que é mais fácil de falar, né? Tem aqui, ó, a linha do horizonte, linha do horizonte. Tem o ponto de fuga. Vamos para cá. Ponto de fuga. Tem o ponto de vista. Ponto de vista. E tenho as linhas de fuga, que elas já não aparecem mais, né? Que eu apaguei. Mas vou deixar 2 de exemplo aqui. As linhas de fuga.
com esses 4 elementos, eu consigo fazer um desenho em perspectiva que parece um ambiente real, parece um cenário, parece uma fotografia. Eu fiz aqui um pouquinho mais elaborado, né? Um desenho um pouquinho mais elaborado para mostrar para vocês o que pode ser feito com isso. Ó, eu fiz esse desenhinho, mas se você vai virando ele fica tridimensional. E isso só usando a perspectiva. Então, dá para fazer muita coisa com um pouquinho de paciência e um pouquinho de prática. Tudo bem até agora, pessoal? Gostaram? Estão tentando fazer aí? Sim. Legal. Bom, gente, eu não vou me estender muito mais, eu não vou pedir para vocês mostrarem agora seus trabalhos, porque porque eu sei que vocês estão fazendo, né, que vocês vão fazer, e se eu deixar esse vídeo muito grande, eu não consigo depois mandar para a internet, mas eu vou contar que vocês estão fazendo e eu vou cobrar como atividade que vocês me mandem os seus desenhos que vocês fizerem. Hoje ainda? Não, até a semana que vem. Ó, E vocês no vão caso, fazer... para fazer qual tipo de desenho? Aquele do homem e da mulher ou igual esse daí? Isso, vocês vão fazer esse aqui, ó, de perspectiva, ok? Eu vou mandar depois as instruções lá no Google Classroom e vocês seguem. É para fazer um desenho de um ambiente fechado, um ambiente interno ou um ambiente externo. Aí vai da imaginação de vocês. Tudo bem? Ótimo. Então, maravilha, pessoal. Por favor, antes que eu esqueça, escrevam seus nomes aí no chat, coloquem seus nomes para eu saber quem participou da aula. Para saber todos que estão presentes hoje. Nós estamos fazendo, os professores estão fazendo um controle para poder saber se os alunos estão conseguindo participar mesmo das aulas, se não estão, para a gente poder melhorar essa forma de participação de vocês. E como eu estou gravando, vai ficar o nome gravado de todo mundo aqui. É o seu nome, não o nome do professor. Ai, vocês são hilários. Oi, quem está me chamando Olha, aí? não me chame de besta, que isso daí tá sendo gravado e eu vou te denunciar depois, tá? Fala, Caio. Você está me chamando? Como vai essa quarentena, Adriano? A minha quarentena está tranquila. Tranquila, sim, né? Tranquila dentro de casa, mas eu gostaria muito de poder passear e tomar um pouco de ar. Eu quero ir no cinema e tomar açaí. Pois é, então eu também adoraria, nossa, poder tomar um açaí, poder ir no restaurante, comer uma pizza. Nossa, uma comida árabe ou uma japonesa, nossa. Uma comida adoro. árabe seria muito... Adriano, Oi. peraí que eu tô com o computador ligado também. Tem como colocar alguns exemplos lá? Sim, eu vou deixar para vocês também o link de um vídeo do YouTube do cara fazendo um desenho desse em perspectiva. E também o material com mais detalhes, porque não tem só a perspectiva de um ponto, como eu mostrei aqui, um ponto de fuga. Também tem de 2 pontos de fuga, tem de 3 pontos de fuga. Vai depender do que você queira desenvolver. Mas então, maravilha, pessoal.
Pode deixar que eu vou colocar lá, Caio. Todo mundo colocou o nome aqui? Então eu vou encerrar por hoje, por agora, aliás, né? Aí na semana que vem a gente volta a se falar. Mas estou o tempo todo no celular, ok? Vocês podem me escrever a hora que quiser, a hora que precisar. Ok, Então, professor. eu também tenho saudade de churrasco, também, de festa também. Mas logo volta ao normal. Amém. Então, Adeus. tchau, pessoal. Muito obrigado. Falou, Leon. Tchau. Tchau. Falou, tchau. Saudade de vocês. Bye, bye. Tchauzinho, bye, bye. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Até mais. De nada. Tchau.